Dentro da nossa realidade humana, o dinheiro é um símbolo que representa muitas vezes poder, segurança, estabilidade. E a gente cresce com essas crenças de que precisa ter cada vez mais dinheiro, de que o dinheiro representa todos esses ideais que seriam ideais de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz. Só que quantas pessoas que tu conhece que têm dinheiro e que não estão em paz? Que tu consegue ver claramente que a pessoa ela pode agora mesmo pegar um jatinho e ir lá para Paris ou comprar uma bolsa de luxo. Só que o dinheiro ele não consegue comprar coisas que a gente só acessa internamente. Tu pode acreditar, se tu vem de uma realidade de escassez, de falta, que se tu tiver mais dinheiro, se tu tiver mais acesso a comprar, viajar, ter bens materiais, tu vai se sentir feliz. Só que tudo isso é a ilusão que a tua mente está criando agora, que está vindo das tuas crenças. Então, as tuas crenças de escassez que te fazem hoje estar criando essa realidade na qual tu olha para o externo e tu não tem de repente as coisas que tu gostaria ainda no físico, são os mesmos efeitos que, mesmo que tu consiga as coisas no físico, se tu não muda a tua crença, tu vai experienciar a falta. Talvez de outras formas, tu vai começar a sentir uma falta interna, uma falta de amor, uma falta de atenção, uma falta de felicidade. Quantas pessoas que têm acesso a tudo e têm depressão e experienciam crises e, enfim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dinheiro, ele é um símbolo que, dentre as crenças coletivas e o que essa sociedade capitalista implanta no nosso sistema desde cedo, pode representar, dentro dessa dinâmica, coisas que, na verdade, elas são presentes em toda a consciência e nós, enquanto partes da consciência, podemos acessar também, independente do dinheiro. E aí o dinheiro, ele se torna uma ferramenta disponível, uma das formas de acessar, só que não algo pra gente correr atrás, algo pra gente querer acumular e pra gente ter apego. E sim, uma ferramenta que, dentre todas as opções disponíveis, é uma das opções, assim como outras. Então, eu vou te dar um exemplo extremo. Imagina que tu tá numa ilha, tu tá lá sozinha, sem resgate, sem comida, sem água potável, e alguém chega e te oferece US$ 1 milhão ou comida e água. O que tu vai preferir naquele momento? Com dinheiro, tu vai conseguir fazer alguma coisa ali? Porque tu não tem uma expectativa de ser resgatada ainda. Tu prefere sobreviver mais um pouco e aumentar as suas chances de ser resgatada, comendo, tomando água, ou a pegar no dinheiro e tu não sabe se algum dia tu vai sair dali. Só com esse exemplo básico, a gente já consegue ver que dependendo da circunstância, o dinheiro não é uma ferramenta necessária. Então, quanto antes a gente conseguir isolar essa causa do dinheiro, que talvez hoje para ti esteja sendo uma questão, a gente vai conseguir trazer as crenças que realmente fazem sentido e criar essa nova identidade abundante, próspera, não só no dinheiro, não só nessa questão financeira, mas em tudo. O primeiro ponto é entender que o dinheiro, ele é uma causa isolada, que muitas vezes a gente é condicionado a acreditar ao longo da nossa vida, experiências, família, a sociedade como ela está construída, focando no trabalho. O trabalho como a única fonte de renda, a maior fonte de renda de onde vai vir o meu dinheiro é o meu trabalho. E também existem muitas crenças de esforço, de batalhar, de crescer na vida e correr atrás. Então acaba trazendo, olha só o tanto de crença isolada que são mescladas num pacote só. Trabalho e dinheiro, que são crenças isoladas, normalmente estão sendo incluídas dentro dessas crenças coletivas. Trabalho, dinheiro e esforço, tudo isso são crenças separadas. Podem ser criadas de forma independente. Só que vem esse pacotinho com todas essas crenças. Só de tu tomar consciência disso, tu já consegue lembrar que se tudo são crenças, eu posso observar os efeitos que estão presentes na minha vida hoje e escolher novas coisas. Então vamos lá. Vamos pensar aqui especificamente sobre o dinheiro. Quando tu pensa sobre dinheiro, o que vem pra ti? Qual é o sentimento? Quais são os pensamentos? Quando tu pensa, qual é a forma que eu posso ganhar dinheiro? O que vem? Provavelmente vão vir respostas como o meu trabalho ou vendendo coisas. Só que é importante lembrar que existem infinitas formas de o dinheiro chegar. Infinitas, talvez formas que nunca chegou para ti, mas que podem chegar. Então, quando tu amplia, tu desassocia essas crenças, primeiro lembrando que o dinheiro, ele é uma ferramenta e ele pode chegar de inúmeras formas.
eu não preciso dele. Ele vem como uma consequência quando necessário. E aí a gente tira também um pouco aquela expectativa de crenças coletivas da sociedade, de eu deveria estar ganhando tanto por mês, ou eu devia ter tanto guardado, eu devia investir, eu devia... Nada disso é real. Tudo isso são efeitos de crenças. Se não faz sentido pra ti, não precisa. Eu queria compartilhar com vocês uma história de um cara que eu conheci recentemente, que ele é um artesão e ele trabalha com pratos de bateria. Ele é um baterista que desde criança tinha muito esse interesse por ferros, metais e reações químicas. Ele fez engenharia mecânica, se eu não me engano, para poder trabalhar com isso. E ele tocou bateria desde os 13 anos, gostou muito dessa parte dos metais da bateria, que são os pratos, e ele começou a se especializar nisso. Ele começou a entender como que funcionava, e hoje em dia ele fabrica os próprios pratos e também faz modificações, alterações acústicas em pratos de outras pessoas também. Esse é o trabalho dele. É uma coisa extremamente específica. E dá pra ver que ele trabalha com muita paixão. Ele trabalha com muita atenção aos detalhes, com muito gosto. Ele estuda sobre o que ele tá fazendo, não porque ele sente que ele precisa aprender, mas porque ele gosta. E tu consegue ver isso no trabalho dele, na forma como ele entrega o que ele faz, e como ele fala do trabalho dele, como ele explica. E hoje, essa é a fonte de renda dele. Ele poderia, como é um nicho extremamente específico, ele poderia fazer formações, ele poderia fazer um curso online, ele poderia fazer 1000 coisas que poderiam dar muito dinheiro, se esse fosse o objetivo dele, mas ele tá feliz assim. Ele vive bem, uma vida simples, tranquila, ele faz o que ele ama, então, por ele fazer o que ele ama, ele já tá preenchido. E o que vem como acréscimo, o dinheiro, ajuda ele a pagar as contas, comprar o que ele precisa, mas não é uma necessidade. Ele já faria aquilo mesmo de graça. O dinheiro que vem é um bônus que ajuda ele a se manter nessa vida. E é uma das pessoas mais felizes que eu já vi, uma das pessoas mais realizadas profissional e pessoalmente que eu já vi. E não é uma pessoa milionária, não é uma pessoa que faz milhões, pessoa que ganha não sei quantos mil por mês. Isso dá pra ver que não é nenhuma questão pra ele. Ele cobra pelo trabalho dele, porque claro, ele tem contas pra pagar, só que ele faz com tanto amor que isso já é a vida dele, já é a realização dele. E o recurso que vem, o financeiro, ele paga as contas, ele viaja, ele compra coisas, mas quando a gente coloca o dinheiro nessa posição de ele é uma ferramenta, ele não é necessidade. Ele vai vir como consequência de coisas que eu vou fazendo na minha vida, mas quando eu tiro esse peso de eu preciso ter tanto, eu preciso faturar e eu preciso fazer isso para ter mais dinheiro, a gente sai da escassez. Porque a pessoa que acredita que precisa fazer algo para ter dinheiro é a pessoa que acredita que não tem. Então, por mais que tu se esforce, que tu trabalhe, que tu tente, que tu faça, tu se especializa e tu nunca vai ter dinheiro. Ou tu vai conseguir e tu vai dar o jeito de botar fora. Outra dinâmica muito comum que eu vejo, que são pessoas que ganham muito bem, trabalhando com o que elas não gostam, e todo o dinheiro elas tentam gastar preenchendo um vazio. Comprando, viajando, mas nunca é pleno, porque é como se elas vivessem com a vida em espera. Então, enquanto eu tô ali trabalhando, a minha vida tá pausada. Então, eu tô fazendo o que eu não gosto, mas eu sei que eu vou ganhar dinheiro, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Só que 90% da vida, a pessoa passa fazendo o que ela não prefere pra ganhar dinheiro, pra tentar aproveitar 10% fazendo o que ela gosta. A conta não fecha. Quanto antes tu entender que tudo isso são crenças isoladas, observar o que tu pensa hoje sobre dinheiro, sobre trabalho, isolar o dinheiro como uma causa, entendendo que ele é uma ferramenta, não uma necessidade, que na consciência existem infinitas formas de tu acessar tudo isso que tu acha que tu precisa de dinheiro, tu pode acessar de outras formas. E aí, quanto mais tu vive o que tu sente que tá realmente alinhado com a tua essência, que tu faria isso mesmo de graça, o dinheiro vai vir como uma consequência, não como uma necessidade. Só que tu já tá tão realizado, tu já tá tão feliz que o dinheiro, ele pode até sobrar. Tu vai pagar o que tu tem que pagar, tu compra o que tu quer comprar, tu viaja se tu quiser, mas a tua real satisfação, ela não vem disso, não vem desse 1%, que é quando tu tá lá viajando ou quando tu compra uma coisa nova, e sim da tua vida cotidiana, fazendo o que tu ama. Um exemplo aqui pra vocês é que no começo desse ano de 2026, eu e meu namorado, a gente tava querendo passar uns dias na praia em Floripa, e a gente tava vendo e tal, e eu já fiz uma parceria com uma pousada lá. E aí eu pensei, cara, não custa, né? Vamos conversar e tal. Sei que a gente acabou conversando,
Fechamos outra parceria pra gente passar 3, 4 dias lá em Floripa, com as hospedagens todas por conta deles. E a gente não teve que pagar nada de hospedagem. A gente pagou o deslocamento, enfim, o que a gente gastou lá, mas a gente não pagou a hospedagem. E já foi uma forma de abundância, porque veio de outra forma. Porque a gente ia de qualquer jeito, a gente iria pagar por isso de qualquer jeito. E dessa forma a gente fez a parceria, fiz uns vídeos, né? Divulguei lá a pousada e não precisei pagar. Eu dei o meu tempo ao invés do dinheiro, o meu tempo, o meu trabalho e recebi em troca o que eu receberia se eu tivesse pago por isso. Então perceba que nem sempre vai ser o dinheiro que vai trazer as coisas. E quando tu tá fazendo uma coisa que tu ama, que tu faria mesmo de graça, a recompensa é instantânea. E o que vem como recurso, vem por acréscimo. Então lembra de tudo isso, lembra que sim, se tu quiser ter dinheiro, tu pode escolher isso como uma opção, mas sem ser uma necessidade. Tu pode perceber como uma das infinitas possibilidades e viver a partir dessa realidade na qual tu já tem esse dinheiro, na qual tu já vive dessa forma, mas tu vai sentir aquilo que surge pra ti como ação inspirada e todo o resto se ajeita.